Ni hao, seus economistas japoneses que estão pulando de um podcast pro outro. Tudo bem com vocês? Rapaz, é o Kobori e o Elias, né? Os caras não param. Então, toda semana eles estão num podcast diferente. E eu nem sabia que o A Deriva tinha voltado, né? Porque tinha parado, né? Mas vamos lá, ver o Kobori no A Deriva. Gente, ele tá aqui, tá? Isso aqui é só o começo do vídeo, porque a tela tá preta. E contra-argumentar dizendo que, na verdade, o principal problema é que existe muita intervenção estatal. E o Estado impõe muitas regulamentações e regras para as empresas que pagam muitos impostos, e aí isso acaba sendo descarregado na classe trabalhadora. Esse é o principal argumento que eu escuto do outro lado para explicar as desigualdades. O que você responde a esse argumento de que o Estado ele já está muito grande, já está intervindo muito? Na verdade é uma ilusão, né, daqueles, os mais radicais que acham que o Estado não deve existir, né? Ou o famoso discurso do Estado mínimo. O Estado, de princípio, o Estado, na realidade, é uma abstração, né? Acho que nós, enquanto seres humanos, só chegamos até hoje porque a gente é capaz de fazer abstrações, né? O que seria essa abstração? Para dar um exemplo, né? Nós somos Homo sapiens, né? A gente sabe que os Homo sapiens só existem hoje porque eles conseguiram se sobrepor aos homens de Neandertal, né? Que eram muito mais fortes fisicamente, eram muito mais hábeis como guerreiros, melhores caçadores. Então, quando você olha para a teoria da evolução do Darwin, você fala assim, mas quem era para ter sobreposto a outra raça seriam os Neandertais, não os Sapiens, né? E os Sapiens, na verdade, eles só conseguiram sobrepor justamente porque a gente tem capacidade de fazer abstração. E uma das abstrações que o Homo sapiens tem capacidade é de criar o Estado, né? Estou dando um salto meio lógico, mas só para explicar. Tem isso, né? Mas teve um desenvolvimento cognitivo que eles não tinham, né? Os homens de Neandertais, assim como são os primatas hoje, os macacos, eles não conseguem formar comunidades maiores do que 150 pessoas, né? 150 indivíduos lá na época. Porque em algum momento o líder vai ser questionado, né? Enquanto ele tem uma linhagem de parentesco, ele tem uma certa ascensão à liderança, mas quando a comunidade começa a ultrapassar esse número que os cientistas calculam que eram em torno de 150 indivíduos, você já vai ter indivíduos nessa comunidade que não tem nenhum tipo de ligação com o líder, ele começa a questionar essa liderança. Então os neandertais nunca conseguiam fazer comunidades maiores que isso, eles sempre se fragmentavam, entravam em batalhas e se fragmentavam. Então eles eram sempre comunidades isoladas de no máximo 150 indivíduos. E o Homo sapiens não, ele conseguiu formar comunidades maiores justamente porque ele tinha a capacidade de acreditar em coisas abstratas, né? E uma das coisas abstratas, e ao longo da história, já evoluindo um pouquinho, o Homo sapiens conseguiu criar foi o dinheiro e o Estado, né? O que era... Mas isso bem depois, né? Bem depois. O que era a abstração do Estado? Era um contrato social, e aí já dando um salto pro Thomas Hobbes, né? De que todo indivíduo, por natureza, é mau, né? O homem é o lobo do homem, e você precisa de um terceiro intervindo nas relações para que você não descambe para o uso da força sempre, né? Então o Estado, na realidade, foi criado por nós humanos justamente para regular essa relação, esse contrato social, de que se você é mais forte que eu, você não vai, em algum momento, querer tomar minha terra, tomar minha fazenda, me matar, que era o que acontecia antes da existência do Estado. Então o Estado, na realidade, ele foi... Hoje não acontece. Assim, hoje continua acontecendo, né? Hoje continua acontecendo, porque tem gente que simplesmente não tá nem aí para essas regras sociais, muito menos para a lei, né? Hoje ainda acontece. Criado para regular essas nossas relações. E geralmente o Estado está lá para defender o mais fraco, né? Porque o mais forte não precisa do Estado. O que acontece hoje é que o Estado foi criado, só que ele é dominado pelos mais fortes, né? Quem domina o Estado é o poder econômico. O poder econômico se traduz em poder político. Então, o Estado em qualquer país, tirando algumas experiências que existem, o Estado ele está a serviço sempre do mais forte. Assim, o Kobori, gente, o Kobori não é biólogo, ele não é especialista em evolução, então ele tá dando ali uns exemplos, assim, só para dar um exemplo de modo geral, gente, né? Você não vai cobrar do cara que o cara entenda, né? Pô, gente, pelo amor de Deus. Na verdade, ele tem que estar a serviço do mais fraco. O Estado precisa existir, cobrar impostos para regular essas relações e tentar tirar um pouquinho dessa desigualdade, né? Então, o Estado precisa... Se a gente pegar hoje, o Estado ele existe para quê? Para criar oportunidades para aqueles que não conseguiram ter acesso à oportunidade, que é a famosa meritocracia, né? Então o Estado está aqui para ter saúde gratuita para aqueles que não podem pagar, né? Ter educação gratuita para aqueles que não podem pagar. Então o Estado ele serve justamente para isso, só que o Estado ele foi capturado pelo poder econômico, né? Isso vai totalmente de encontro
contra, na verdade, é o que o Rock vive falando, né? Que economia é separada da política. Sendo que isso não existe, sabe? Não existe economia separada da política, anda tudo junto. O grande exemplo é os Estados Unidos usando todo o aparato militar deles, que é pago por impostos, para continuar essa supremacia, essa hegemonia do poder econômico deles, né? Invadindo países justamente para roubar petróleo, pirateando o navio iraniano para roubar petróleo, favorecendo empresas dos Estados Unidos, usando todo o aparato estatal, né? As empresas mais ricas do mundo, as maiores empresas armamentistas do mundo produzem para o governo americano. A Boeing, a Raytheon e a Lockheed Martin. O maior cliente é o governo dos Estados Unidos. O próprio Elon Musk, né? Um grande cliente dele é a NASA. A NASA é uma agência estatal. Então, assim, tudo anda junto, cara. Não existe economia separada de política, porque no fim tudo é política. E voltando na sua pergunta, quando a gente fala sobre tributação, os mais pobres pagam mais tributos justamente porque a classe dominante proporcionalmente criou esse sistema e faz com que isso perdure. Então, sempre que você vê, e está agora essa discussão sobre isenção de imposto de renda até 5 mil, né, e depois um desconto até 7 mil, e você começar a tributar quem ganha mais de 1.200.000 por ano, né, até um teto de 10, que é uma proposta bastante lógica, mas você vê que quem tem dinheiro é contra isso aí. Então, isso é um exemplo claro de que o poder econômico, ele tem como discurso para as classes mais baixas justamente isso, né? O Estado prejudica o mais pobre porque cobra imposto, mas só cobra imposto dos mais pobres de forma regressiva, porque o poder econômico dominou o Estado, né? E ele não deixa com que esse modelo seja alterado. O que está acontecendo nos Estados Unidos agora é a mesma coisa, né? A teoria lá do Donald Trump com as tarifas, ele, num segundo passo, né, com essa arrecadação que ele acha que vai dar certo, que não vai dar certo, mas se desse certo, era num segundo passo ele começar a isentar imposto das grandes corporações, né? Então, quando você vê, o sistema vai ficar mais regressivo ainda, porque é o famoso, uma teoria que eles chamam de trickle-down economics, né, que é a teoria do gotejamento, que é se você isentar imposto das classes mais altas, dos mais ricos e das grandes corporações, essa isenção de imposto vai fazer com que essas empresas cresçam e isso vai gotejar para baixo, né? Isso vai acabar sendo distribuído. Só que não, né? Essa é a grande teoria que já foi comprovada que não deu certo em lugar nenhum. Até porque eles pegam esse dinheiro e eles compram, sei lá, ilhas. Sabe? Os caras gastam com coisa que não chega na população, né? É o Jeff Bezos falando, pô, eu tava um dia em casa, tem um vídeo dele falando isso, tá? Eu tava aqui um dia em casa pensando, pô, o que será que aconteceu com os foguetes da Apollo 11, né? E aí ele foi lá, gastou uma fortuna pra recuperar os foguetes da Apollo 11 que estavam no mar. Isso, né, cara, não chega na população normal, né? Desde que eles criaram isso. Toda isenção de tributo que você dá para as classes mais altas, ela se transforma em acumulação ainda mais de riqueza. Ela não é distribuída, né? Ela não é gerada para criar mais riqueza e ser distribuída para as classes mais baixas. Então, todo discurso que é contra o Estado, na realidade, tem esse pano de fundo. Ele é contra o Estado porque, para convencer, né, a maioria da população, para nos convencer, eles falam que é porque o Estado prejudica os mais pobres, que os mais pobres que pagam mais imposto, que os mais pobres não conseguem ascender porque vai abrir um pequeno negócio, ele tem que pagar imposto. É toda uma retórica que, na realidade, é usada para proteger os interesses das classes mais altas, das elites dominantes. Normal. Você disse que o poder econômico tomou o Estado para si, né? Como que aconteceu esse processo? É o que a gente chama na nossa democracia burguesa, né? A democracia liberal. Então, nós somos o exemplo disso, né? Para ser eleito, você tem que ter dinheiro, né? Apesar de ter mudado para o financiamento público, mas a gente sabe que se você não tiver dinheiro, muito dificilmente você vai ser eleito. Então você pega o nosso Congresso Nacional hoje, 90% dele representa as classes mais altas. Ninguém ali, 10% que ainda representam as classes mais baixas. Então a gente não tem realmente uma representatividade do que é a população brasileira dentro. E nos Estados Unidos é pior ainda, né? Porque lá é liberado. Lá é liberado, é público, doação de campanha, compra de voto, que nem o Elon Musk fez na última eleição. Cara, tem gente que tem a pachorra de falar que os Estados Unidos são democracia quando compra de voto é liberado, cara. Quando tem todo aquele processo, aquele sistema de dificultar que minorias, principalmente negros, latinos, votem, o esquema aquele deles redesenhar os distritos a cada não sei quantos anos para dificultar ali a eleição. Cara, os Estados Unidos, chamar os Estados Unidos de democracia é um absurdo, cara. É muita vergonha alheia. Dentro do Congresso.
Então o Congresso está lá para defender o interesse da elite, né? Sempre foi assim. Então a democracia liberal, a democracia burguesa, do jeito que ela foi implementada, ela faz com que se perpetue esse modelo de que o Estado vai ser sempre capturado pelas elites dominantes. Então, aquele argumento de que o Estado é ele que atrapalha a classe trabalhadora, na verdade o que tem por trás dele é que quem tá dando as coordenadas do Estado é a elite que quer acumular capital, e aí tanto faz como é que vai estar a sociedade. Eles só querem acumular capital o nosso país ele vai arrumando para esse caminho, onde fica... Mano, a gente tá num sistema hoje que tá causando uma emergência global, que causou o apagão da Europa. Todo mundo sabe, os cientistas falam há décadas que a gente vai chegar num momento que o planeta vai pro buraco e eles não param, cara. Sabe o que eles estão fazendo? Sabe o que os multibilionários estão fazendo? Construindo bunkers para se preparar para um apocalipse climático. Sabe? Esse é o nível do absurdo. A gente, que é pobre, um bando de fudido, a gente vai ficar para trás. E eles estão se preocupando. Sabe o que os multibilionários estão se preocupando? Como é que a gente vai controlar os seguranças dos nossos bunkers quando o dinheiro não vale mais nada? Eu não lembro agora quem foi o cara. Tem um escritor, agora eu esqueci o nome dele, que ele foi dar uma palestra para bilionários e ele disse que a principal pergunta era essa: como que a gente controla essas pessoas que vão trabalhar nos bunkers uma vez que o dinheiro não vale mais nada? Qual que é o poder que eles vão ter? Não só seguranças, mas faxineira, cozinheira, porque os bilionários não vão cozinhar. Essa galera não vai cuidar dos bunkers. Então, eles têm uma estrutura de, olha, a gente vai levar a nossa estrutura, não foi o Harari, a gente vai levar uma estrutura para os bunkers, e como que a gente controla isso quando o dinheiro não vale mais nada? Vocês entendem que eles já passaram, os multibilionários já passaram do ponto, se isso acontecer, né, se o apocalipse climático chegar, para o ponto de vai chegar, o meu bunker está aqui, como que eu controlo meus funcionários? Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender? O cara não é consultor da CIA. Vocês conseguem entender isso? Conseguem? Que eles já estão aceitando que vai acontecer, e aí o problema deles não é como eles vão sobreviver, e sim como é que eles vão controlar os funcionários. Então a gente já está nesse sistema que o putz, como é que é o nome dele? O cara da Deriva? Eu esqueci o nome dele. Faz tanto tempo que a gente não assiste o canal dele aqui, né? Fica mais confortável para essas pessoas. Você acredita que o Estado ele tem que ser grande, forte, ou ele teria que ser assim, mínimo para cuidar das pessoas que precisam e tirar das mãos do poder econômico? O Estado, ele tem que ser, na minha opinião, ele tem que ser grande e forte, tá? Porque se você pegar todos os países que defendem a redução do tamanho do Estado, é porque eles já foram um Estado grande em algum momento para que eles chegassem nessa posição, né? Então a mesma coisa, pegar um exemplo, você vai numa competição lá do UFC e é tudo liberado, aí você toma anabolizante, toma um monte de bomba, fica gigante, fica forte, aí chega na hora dos outros chegar para lutar com você, você fala assim, não, agora é proibido tomar anabolizante, é proibido tomar qualquer coisa. Por quê? Porque você já tá forte, que é o livro do coreano lá, que chama Chutando a Escada, né? A Inglaterra fez isso, os Estados Unidos fez isso, todos os grandes economias do mundo fizeram isso, criaram um Estado grande, levantaram barreiras tarifárias, se protegeram até eles ficarem fortes, né? Aí quando eles têm tecnologia, têm indústria, estão extremamente fortes, monopólio, né? E ele começa a pregar que os outros não podem fazer isso. Obviamente eles não falam dessa forma, né? A revolução neoliberal foi isso, depois que os Estados Unidos estavam extremamente fortes, com a economia dominante, né, suas indústrias, em tecnologia, em qualquer tipo de incompetitividade, em ganhos de escala, aí ele começou a pregar que livre iniciativa, privatização, redução do tamanho do Estado, né, que os Estados tinham que reduzir o tamanho. Por quê? Porque ele não queria que os outros fizessem exatamente o que ele fez. E tudo isso que a gente está vendo atualmente é justamente esse o problema, né, que a China não levou isso a sério e fez exatamente o que os Estados Unidos fez, que era ter um Estado forte, protegendo o seu mercado, protegendo suas empresas, desenvolvendo, investindo, usando o poder de Estado para isso, para que ela crescesse, tivesse uma ascensão econômica. Então, a China fez isso e hoje está
em paridade do poder de compra, é maior do que os Estados Unidos, até economicamente. Sim. E os países que não fizeram isso, que na realidade que seguiram essa cartilha, né, que é o famoso consenso de Washington, que fomos nós, inclusive o Brasil, se deram mal, né? A gente se desindustrializou, reduziu o tamanho do Estado, privatizou as nossas empresas, abriu o nosso mercado para o mundo, né? E a gente está na situação que está hoje. Então, a gente tinha grandes indústrias no Brasil, né? O Brasil, se pegar na década de 80, ele era... a produção industrial do Brasil era igual a da China e da Coreia do Sul juntas, né? E hoje a gente vê a situação que está a China e a Coreia do Sul, a situação que está no Brasil. A gente fez exatamente o que os Estados Unidos queriam, o que os Estados Unidos pregou, a gente fez. Japão também. A gente abriu o nosso mercado, né? Na época do Collor, a gente abriu o nosso mercado. O que aconteceu? Nós matamos as nossas indústrias, né? A gente tinha grandes indústrias no Brasil, que inclusive os chineses tinham vindo para o Brasil estudar, né? Nos anos 80, projeto, né, industrial, para que eles pudessem utilizar lá na China. O Deng Xiaoping, na época, veio ao Brasil, né? Porque ele achava o projeto brasileiro interessante para ele implementar na China. Só que quando a gente seguiu o consenso de Washington, a gente fez exatamente o que os Estados Unidos queriam que a gente fizesse, né? Então a gente matou, a gente não tem uma indústria automobilística, a gente tinha a Gurgel, o Brasil poderia ter protegido a sua indústria aqui. Deveria, tinha, né? Na área de defesa, a gente tinha a Engesa, os tanques de ataque de guerra mais avançados na época eram brasileiros, eram mais avançados até que os americanos, né? Tinha o Osório, o Urutu, o Cascavel. Para quem conhece tecnologia de defesa, sabe falar melhor do que eu, mas está nos livros. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que eles tinham essa tecnologia de defesa, pelo menos nesses equipamentos mais avançados. A gente tinha aqui no Brasil a SLC Agrícola, não sei se você lembra, que produzia implementos agrícolas, como colheitadeiras e tratores. A gente tinha a Marfesa, a gente tinha um monte de indústria estatal, né, cara? Aquilo que a gente protegeu, que o Estado resolveu proteger, a gente ficou forte. Infelizmente, muito pouco, né? A Embraer era um exemplo disso. Era estatal, o Estado brasileiro protegeu enquanto ela se desenvolvia, enquanto ela aprendia, enquanto ela fazia maciços investimentos em pesquisa e desenvolvimento, né? E a gente está aí na fronteira tecnológica, pelo menos na aviação. A Embraer hoje é reconhecidamente uma empresa de alta tecnologia nesse segmento, que concorre de igual para igual nos jatos que ela produz com qualquer empresa de aviação do mundo, assim, concorre com... É o que a gente já falou várias vezes aqui, essa questão do nacionalismo nesse sentido de proteger a indústria nacional, né? Que até o que o Brasil poderia fazer agora com toda essa treta que está rolando do Trump, muita gente está saindo dos Estados Unidos, pesquisadores, cientistas, porque eles estão com medo, né? São estrangeiros, né? Que estão com medo. O Brasil poderia falar, gente, vem para o Brasil, porque a Europa está fazendo isso. A Alemanha, a França, eles estão falando, gente, vem, volta para casa, né, os franceses, alemães, mas os outros também, venham pesquisar aqui nos nossos institutos que a gente vai dar subsídio, vai ajudar vocês e tal. Era uma coisa que o Brasil deveria estar fazendo. Pegar essa galera, gente, vem pro Brasil, nós vamos te dar condições de estudar, desenvolver, pesquisa, etc. Mas aí fica nessa coisa de ser um fazendão, vender soja para alimentar porco na China, né? Com a Boeing, com a Airbus. Então foi uma empresa que a gente protegeu, né? Quando a gente olha na parte agrícola, a gente tem a Embrapa, que é uma estatal, que é o que dá competitividade para o nosso agronegócio, mas a gente deixou a SLC morrer, né? A SLC foi comprada pela John Deere. Então a gente poderia estar na fronteira tecnológica no agronegócio também, né? Mas no agronegócio, tudo que tem tecnologia a gente importa. E o que a gente abriu o nosso mercado. Então, nesse ponto, o Estado precisa ser grande e forte justamente para que ele faça essa que eles chamam de catch-up, né? Para vocês terem ideia, né? Eu tenho uma empresa agora de exportação, consultoria aqui na China. Aí teve um cara que entrou em contato comigo porque ele está comprando uns fios de aço daqui da China. Porque a China importa o minério de ferro, processa aqui e revende para o Brasil, cara. E a gente não tá falando de coisa de alta tecnologia. É fio de aço, mano. Sabe? Assim, é difícil, né? É difícil pensar, pô, cara, por que não faz no Brasil, mano? É um absurdo essa burguesia burra do Brasil não entender que eles poderiam ganhar muito mais dinheiro tendo esse tipo de indústria no Brasil ao invés de ficar vendendo só commodity. O Brasil ter que comprar trilho de trem da China. Cara, olha o nível do absurdo, maluco. Tecnologia de, sei lá, quantos séculos atrás a gente continua comprando, cara. Fazer o próximo salto ali, um salto em tecnologia.
os países que fizeram isso se deram bem. A Coreia do Sul fez isso, né? Apesar de ser um país alinhado politicamente com os Estados Unidos, ele não comprou a cartilha de Washington, né? Era até uma ditadura na época do General Park, ele resolveu fazer exatamente o que a China fez, protegeu o mercado dela, levantou um monte de barreira tarifária, exigiu transferência de tecnologia, né? Os carros coreanos eram muito ruins na época, né? E ele protegeu o mercado, não deixou a indústria coreana competir lá fora enquanto ela não fosse forte. Se não me engano, foi a GM que aceitou, né, digamos, as exigências do governo sul-coreano para transferir tecnologia para a Hyundai e poder vender os carros da GM lá dentro também. E a Hyundai aprendeu, quando eles ficaram fortes, eles abriram o mercado e foram para a concorrência internacional. Então, os países que se protegeram e utilizaram o Estado, um Estado grande e forte para fazer isso, eles estão hoje muito melhores economicamente do que o Brasil, né? E, obviamente, a sua população está muito mais, em termos de renda per capita, muito mais rica do que o Brasil. E a tela ficou preta. É isso aí, né, gente? A gente tem uma burguesia vendida no Brasil, né, cara? Os caras... É uma burguesia burra, cara, porque os caras poderiam ganhar muito mais dinheiro com esse processamento dessas paradas no Brasil, né? Mas não. Fica aí, vamos tratar o Brasil como um fazendão gigante.